no lugar que é bom pra mim. É onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, eu sou Benedita da Silva, estou aqui para a gente dialogar um pouco, deputada federal pelo PT, participando neste momento de Mulheres Eleitas. A minha campanha foi uma campanha muito prazerosa, e vou dizer por quê. Porque não era só a minha campanha, era a campanha minha e a campanha de Lula. E isso trouxe para nós um gás muito grande, muitas esperanças, porque o Elas por Elas nos fez dialogar com as mulheres, muitas mulheres saíram candidatas, e nós encontramos exatamente dificuldade era na relação com as pessoas que não acompanharam a nossa trajetória de vida e que, nesse momento, indignados com a política, fizeram com que nós tivéssemos uma campanha bem dura, bem dura. Mas, entre nós, mulheres candidatas, nós fizemos, sim, essa campanha com muita alegria, com muito prazer. Tivemos as nossas dificuldades, porque sempre o cobertor é curto, mas se você estica um pouquinho também, você vai querer que estique mais. E foi importante ser reeleita, porque me trouxe uma responsabilidade de, nos meus 80 anos de idade, eu poder ainda estar levantando as bandeiras de luta contra o racismo, contra a violência, em favor da democracia, em favor das mulheres. E isso é muito importante para mim. Você chega numa certa idade, depois de alguns mandatos, você entende que é preciso que tenhamos mais mulheres. E nós tivemos mais mulheres negras nessa disputa. Olha, eu pretendo, nessa reconstrução do Brasil, no governo Lula, nós não temos nenhuma dificuldade em reconhecer, e já reconhecemos, é lógico, de que nós temos o melhor presidente que essa nação já teve. E ter Lula de volta, isto nos faz mais forte, e as alianças consolidadas, no campo progressista, os aliados que vieram no segundo turno, nos faz aumentar a nossa bancada não apenas de resistência, mas a nossa bancada que vai ser uma bancada propositiva, garantindo que exista realmente uma estabilidade na governabilidade do Lula a partir do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, o nosso papel nesse momento é essas bandeiras mesmo. A minha bandeira, como sempre
foi combate à fome, combate à miséria, contra a discriminação, e eu tenho certeza que o Lula vai retomar isso, porque ele teve uma atenção muito especial com a população negra. E eu quero enfatizar as mulheres e a população negra, porque as expectativas estavam todas voltadas para a vinda do Lula, quer dizer, a volta do Lula. E, nesse momento, por exemplo, nós temos a certeza que, para unir esse país, né, é preciso lutar pela democracia, lutar pelo diálogo com os diferentes e com os iguais, e fazer com que as políticas públicas elas sejam todas abraçadas por esses segmentos que precisam dessas políticas públicas. E o Lula é um homem do diálogo. E eu sou louca para chamá-lo de presidente novamente, porque foi com esse presidente que nós, mulheres negras, tivemos mais acesso, os homens negros também, a nossa juventude, na universidade, a questão das nossas moradias, das favelas, tudo isso faz parte de um processo de democratização, porque se você não tem fome, não tem emprego, você não tem saúde, que país é esse? Que democracia é essa? Então, esse momento é o momento em que nós estaremos unidos, tanto os parlamentares que, né, foram eleitos, aqueles que foram candidatos e, sobretudo, a permanência do diálogo com a base. Quem foram essas pessoas que nos apoiaram e que nos fizeram eleitos? Nós temos que combater o racismo institucionalizado, a violência contra as mulheres e principalmente contra as mulheres negras. Então, é um movimento vivo, é um movimento que não é apenas reivindicativo, mas é um movimento que está ocupando os espaços, né? E o espaço da mulher negra, principalmente, é onde ela quiser. Então, nós temos agora tido o melhor resultado da nossa luta, do nosso movimento. Por isso, aqui, nós estamos reivindicando o Ministério da Igualdade Racial, nós estamos reivindicando o Ministério das Mulheres, porque isso significa muito. Foi exatamente esses instrumentos, esses equipamentos que deu consistência para que a nossa luta, né, porque as pessoas falam, eu não sou racista, né? Ah, não, eu gosto das mulheres. Mas, no entanto, nós estamos vivendo hoje uma escala horrorosa de violência contra as mulheres, e principalmente as mulheres negras, violência doméstica. Nós estamos vendo assim, uma banalização. Todo dia você tem um caso terrível, ou vários casos, né, terríveis. Então, é muito, mas muito importante esse momento para nós, e também é um momento em que nós nos organizamos nas nossas bases e temos a esperança de que nós seremos protagonistas, né, em qualquer espaço que nós estivermos, porque acreditamos que o combate ao racismo, esse movimento, essa discussão, né, porque não basta você dizer que não é racista, você tem que ser antirracista. E nós vivemos, principalmente com esse governo atual, nós vivemos um racismo institucional acirrado, né, e nós não concordamos com isso. E, nesse sentido, nós mulheres negras, fomos, né, as que mais batalhou para que nessas eleições pudéssemos ser eleitas. Para que as mulheres sintam-se estimuladas, incentivadas para estar na política, nós temos que dizer que
o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras foi o primeiro a começar a visibilizar e, ao mesmo tempo, políticas para as mulheres. Primeiro, a questão das políticas de cotas, as discussões da paridade, depois com os recortes racial, com os recortes LGBT, com outros recortes, até mesmo os recortes religiosos. Então, é dessa forma, né, que o diálogo nos alcançou. E o Elas por Elas foi fundamental para que nós pudéssemos discutir, né? Muitas de nós, principalmente do PT, nós já, com a nossa militância na base, seja no movimento feminista, feminino, seja na associação de moradores, na luta pelo trabalho, pela saúde, enfim, né? Nós tivemos essas oportunidades de, através do Elas por Elas, fazer esse movimento, discutir com a vizinha, conversar com a outra mulher do lado, né? Dizer e contar um pouco da nossa própria história, que não foi fácil para nenhuma de nós, né? Quando vocês dizem a Benedita deu uma grande contribuição, nós tivemos instrumento para isso. E hoje os instrumentos estão muito mais, eu digo, os equipamentos estão maiores agora, e nós temos que ir para a luta. E para a luta mesmo. Lugar de mulher é onde ela quiser, mas principalmente na política. É fundamental. Nós somos maioria da população, seja de gênero e racial. Então, é importante que a nossa participação ela seja eu chamo de uma participação corajosa. A gente não precisa ter medo, não tenha medo dos grandes discursos, né, que nós ouvimos. Nós temos uma história, cada mulher tem uma história. Às vezes, umas começam na favela, outras na bica d'água, outras começam na luta enquanto profissional da educação, da saúde, outras são engenheiras. Agora, por exemplo, com a política de cotas, nós temos uma mulherada negra hoje qualificada na medicina, na engenharia, na advocacia, então na tecnologia. Então, isso é muito importante. É a participação política da gente, porque até mesmo as mulheres donas de casa devem entender de que nós estamos vivendo os piores momentos de nossas vidas. Tudo está muito caro, o arroz, o feijão, né, tá, o leite, o pão, né, nem todo mundo está podendo fazer nem 2 refeições, que dirá 3 refeições por dia. Então, é aí que a gente começa a fazer a nossa política, né? Não se importe com os que as pessoas falam. Você, mulher, que não gosta de falar no meio de muita gente, né? No meio de muita gente, não tem problema. Reúna com a sua família, as mulheres da sua família, e comece ali a exercitar, né, esse fato de participação. Vamos discutir a carestia, vamos discutir a falta de emprego, vamos discutir a falta de saúde, e nós vamos entender que você tem um instrumento para ajudar na sua luta do dia a dia. Olá a todas as pessoas, eu sou Divaneide Basílio, vereadora em Natal e agora deputada eleita na cidade do Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Tem 52.177 votos no estado todo. O nosso estado, que tem 167 municípios, eu fui votada em 160 municípios, então tenho aqui uma responsabilidade grande de representação. Sou a primeira mulher autodeclarada negra na Assembleia Legislativa, assim como fui a primeira na Câmara. Isso também traz uma responsabilidade de representatividade, uma responsabilidade de afirmação desse nosso lugar na política. E a nossa campanha nessa eleição foi justamente a continuidade de um processo de educação popular,
de escuta nas comunidades, de ouvir as pessoas e de ação coletiva. Nossa campanha, ela teve a força e a cor das mulheres negras, a força e a luta, né, das nossas vozes juntas. A gente sempre fala disso, porque para nós é muito importante afirmar que as nossas vozes juntas significam nossas bandeiras juntas, nossas pautas juntas. Nós não chegamos até aqui de forma isolada, nem individualizada, chegamos aqui de forma coletiva. Ela foi a representação disso, né? Quando a gente ocupava um território, quando a gente foi de conversas para ouvir os sonhos das pessoas, prestar contas daquilo que a gente fez no município de Natal, como um exemplo do que poderia ecoar para o Estado como um todo, né? A gente estava trazendo para a ordem do dia uma pauta de integração das cidades, uma pauta de pensar o Estado do Rio Grande do Norte de um lugar diferente. Foi muito importante na nossa campanha ter o apoio do Elas por Elas. De fato, o Elas por Elas, que é um projeto, né, que afirma o nosso lugar na política, nos dá condições de disputa, né, de forma minimamente igualitária, condição de nós podermos ampliar o lugar das mulheres na política e, por exemplo, eu sou resultado disso. Eu sou a deputada eleita que amplia a bancada petista na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos uma bancada com 2 deputados, uma deputada e um deputado, Isolda e Francisco, pessoas que têm, né, um trabalho excelente, e eu sou a deputada que ocupa esse lugar como alguém que amplia, né? Nossa luta foi justamente para ampliar nosso lugar na nossa federação e na chapa como um todo. E eu fui a segunda mais votada da federação, a primeira mais votada na região metropolitana. Então, isso nos dá também esse lugar de como é importante que as campanhas elas tenham essa estratégia de pensar de fato a ampliação, de pensar de fato em como nós vamos poder organizar aquilo que é uma pauta central para que toda a sociedade tenha conhecimento. Então, foi um momento de muito aprendizado, de muita escuta, assim como o nosso mandato, né? Os nossos mandatos de vereadora em Natal foram, né? E tem sido, porque ainda estou nessa fase de conclusão. Então, quando a gente faz uma ação chamada Pega Corda, que a gente escuta a população e que a gente tem condições de transformar aquilo em lei, como a gente fez com a agricultura urbana, por exemplo, a gente tem a possibilidade de chegar numa comunidade e falar para as pessoas sobre algo concreto, sobre os sonhos delas terem materialidade. E a nossa campanha teve esse lugar, o lugar de falar dos sonhos, o lugar de ouvir as pessoas e o lugar de pensar projetos de futuro, pensar em como é que a gente vai construir esse novo Brasil a partir das comunidades. Organizamos, sobretudo, os comitês populares de luta. Foi fundamental a organização de cada comitê. E eu digo para vocês que já estamos voltando agora nesse pós-campanha, início já do pós-campanha, e retomando os nossos comitês. Esses comitês que foram inicialmente os comitês de luta, depois viraram os comitês de Lula e agora serão os comitês para a gente pensar as políticas públicas, eles foram alimentados em todas as comunidades, em todas as regiões que nós atuamos. E acho que realizar uma campanha a partir da educação popular, da base, dos comitês de luta, fizeram sim a grande diferença para que a gente tivesse esse resultado tão positivo, né? Ser a mais votada na região metropolitana, ter historicamente uma mulher negra na Assembleia, trazendo a pauta antirracista como prioridade, ter tido e ter participado do projeto Vote em Negra, também quero aqui reforçar e agradecer a rede de Pernambuco, das mulheres de Pernambuco que atuaram no Nordeste como um todo, por que não dizer nessa integração com as pautas do Brasil, conjunta aí com o que foi e com o que é o Elas por Elas, a gente conseguiu trazer, né, as mulheres para esse lugar. Então, para mim também a campanha foi um lugar
de afirmação da minha identidade como mulher negra, mas não a afirmação de uma identidade pela identidade. Se fosse só isso, já teria valido a pena, já teria sido fundamental. Mas a afirmação desse lugar de mulher negra como uma pauta que abre para enfrentar o racismo sistêmico, que tem vários elementos, desde a estrutura, passando por essa interseção de gênero, raça e classe, e eu consegui traduzir isso na campanha, falar disso na campanha, falar que ser uma exceção nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, dói muito, mas já é um passo para a gente abrir espaços para trazer outras mulheres negras, para trazer o povo negro para um lugar esse povo que o nosso povo já deveria ter há muito tempo. Então, nossa campanha foi um misto de levantar todas as nossas pautas, as nossas vozes juntas, de trazer as pessoas com deficiências, de trazer a pauta LGBTQIA+, a integração das cidades, o desenvolvimento sustentável. A gente trouxe meio ambiente combinado com respeito aos povos originários. Então, a gente trouxe pautas sensíveis, estruturantes e, ao mesmo tempo, pautas que foram invisibilizadas ou inviabilizadas por muito tempo. A gente trouxe para um lugar central, um lugar de destaque. E a nossa campanha teve esse sabor que foi ter gente junta fazendo uma grande ciranda, uma ciranda pela democracia. Primeiro eu gostaria de falar que aqui a gente tem a grata alegria de ter conseguido reeleger a governadora Fátima. Por que eu estou falando disso? Porque ela é uma governadora de origem popular e conseguiu fazer um mandato muito significativo, com entregas importantes, enfrentou uma pandemia, mesmo tendo, na liderança do país, um presidente que estava na contramão da história. Então, a governadora Fátima fez a diferença. E agora, imagine a governadora Fátima poder ser, a governadora novamente do nosso estado, aqui tão importante para a região nordestina, ter uma mulher governadora, com o presidente Lula à frente do nosso país e ter uma bancada mais ampliada, seja porque a federação conseguiu se reeleger, seja porque nós, petistas, conseguimos mais uma cadeira. E eu, nesse lugar de colocar essa nossa cadeira à disposição da nossa governadora para fazer aquilo que ela chamou de o melhor vai começar. Quando ela diz o melhor vai começar, é que nesses 4 anos nós fizemos, a gente deu um nó em pingo d'água, realizando essas entregas com todas essas dificuldades, com 1 bilhão de atrasado, mas aqui no estado do Rio Grande do Norte, com a parceria do Governo Cidadão, da Secretaria de Cultura, na época, o nosso deputado Fernando Mineiro, que hoje a gente recupera o seu mandato e ele passa a ser nosso deputado federal novamente, ele, no Governo Cidadão, conseguiu, junto ao Governo do Estado, entregar Teatro Alberto Maranhão, Pinacoteca, Biblioteca, Fortaleza dos Reis Magos. Eu estou dando exemplo aqui de equipamentos sociais importantes para o Estado. Mas acontece que o nosso governo tinha 1 bilhão de atrasados para pagar, o que dificultou investimentos. Mas agora nós vamos ter aí, nesse rol de investimentos, mais possibilidades de melhoria de estradas, por exemplo. E o nosso mandato já se coloca nesse lugar de construir o melhor para o RN. Quando a gente diz o melhor vai começar de verdade. E ele precisa começar recuperando a política territorial que o nosso país já teve, que o nosso Rio Grande do Norte também já teve. Os territórios funcionaram muito bem. Os territórios de identidade que juntavam as regiões e que juntavam as regiões para pensar as políticas públicas específicas, deixaram de existir ou existiram muito debilmente, com muitas dificuldades. E a gente pensar em fazer com que esses territórios recebam investimento, que as políticas para o rural, para o trabalhador rural, para a pesca, ela volte a funcionar com estímulo e com incentivo, é uma possibilidade de pensar soberania alimentar, de pensar melhoria na economia.
E esse projeto que eu falei para vocês, inicialmente, que a gente aprovou em Natal, da agricultura urbana, é um projeto que a gente quer levar para o estado como um todo. É uma marca. Todas as cidades hoje precisam pensar na sua sustentabilidade, precisam pensar em como a alimentação pode ser também uma produção de todas as cidades. É claro que é uma pauta antiga, mas só recentemente ela ganha lugar de destaque, porque só recentemente as pessoas passam a se dar conta da necessidade de produzir o alimento como alternativa de geração de renda, como alternativa de subsistência ou como alternativa de uma alimentação mais saudável. É importante dizer que a agricultura urbana existe em muitas cidades. Todas as cidades têm seus centros urbanos, todas as cidades têm seus quintais produtivos. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós queremos potencializar a rede dos quintais produtivos, queremos fazer esse junteiro de gente que produz, que planta, que atua na agroecologia, que atua com os quintais sagrados. A gente quer respeitar muito a ação dos povos de comunidades de raízes e matrizes africanas. Nós queremos fazer um mandato que traga de volta toda aquela população que a gente já citou, que fez parte desse processo de campanha, a luta por inclusão das pessoas com deficiência. Eu posso citar aqui para vocês um exemplo de uma lei que nós aprovamos em Natal, que é garantir cotas de pessoas com deficiência na publicidade do município. E nós queremos fazer com que um tipo de lei dessa chegue para o estado como um todo. Então, nós queremos utilizar esses 4 anos para espalhar essas vozes que a gente juntou por todo o estado. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Com essas ações que possam integrar o nosso estado. Pensar a integração das regiões, a integração da região metropolitana, por exemplo. A partir dela, eu quero pensar, junto com essas populações, a integração do transporte e, claro, com muita centralidade, a pauta das mulheres. É importante demais dizer que, mesmo sendo uma bancada pequena, pela primeira vez a Assembleia Legislativa vai ter uma bancada com 5 deputadas. A legislatura passada eram 3 e agora serão 5. E pela primeira vez terá uma deputada negra, autodeclarada negra, que traz a pauta, né, da sua própria identidade como uma pauta de referência. Bom, eu me chamo Dandara Tonantizin, eu venho de uma família militante. A minha mãe foi a primeira secretária do PT de Tuiutaba, meu pai é das pastorais, dos movimentos de base, do sindicato, da CUT. Eu cresci participando de reunião, ato, articulação, mas me engajei mesmo no movimento estudantil. Fui do Diretório Central dos Estudantes da UFO, do DEA da Pedagogia, da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, sempre conciliando a luta do movimento estudantil com os movimentos sociais em geral. Então, se tem despejo, nós estamos lá, o 20 de novembro, a luta das mulheres, todas as lutas por igualdade nós organizamos e construímos na cidade. Em 2020, eu topei o desafio de ser candidata a vereadora em Uberlândia, a terra que eu moro há 20 anos. E nós tivemos uma vitória política e também eleitoral. Eu fui a mais votada da cidade, com 5.237 votos. Nós conseguimos desbancar uma elite coronelista que acha que é dono da chave da porteira. E na Câmara, eu presido 2 comissões importantes, a Comissão de Participação Popular, a Comissão de Igualdade Racial, liderando várias lutas e frentes de resistência. Foi nesse espírito que topei de novo o desafio de ser candidata a deputada federal, representando um projeto coletivo, ancestral, feito a muitas mãos, com muitos sonhos, muitas lutas. E nós conseguimos. Eu sou a primeira mulher negra deputada federal do PT de Minas Gerais. Isso não é pouca coisa. E eu espero que nos próximos anos a nossa presença seja cada vez maior nos espaços de poder, que a gente consiga fazer reformas estruturais e estruturantes do Estado brasileiro, que a gente consiga construir uma agenda que aponte para o futuro, conectada com o século XXI. Tem gente que fala que nós, mulheres, negros, jovens, fazemos lutas identitárias, como se fossem lutas excludentes, segmentadas, destinadas a apenas uma parcela da sociedade. Eu discordo veementemente.
Até porque o racismo, o machismo, o patriarcado não é apenas uma questão de identidade. Eles são estruturais e estruturantes da sociedade brasileira, organizam relações de poder. Quando nós legislamos, quando nós atuamos, militamos, construímos qualquer ação ou programa, nós estamos beneficiando a maioria da população, porque nós somos a maioria. E a agenda de direitos no nosso país atinge diretamente o nosso povo. Eu lutei muito na minha cidade para ter renda básica, e acho que a gente vai precisar agora efetivar, de fato, aquilo que o Suplicy dizia lá na década de 90, a necessidade de garantir uma renda básica de cidadania. E quando nós lutamos para ter renda básica, nós não estamos beneficiando só o povo preto, mas também e principalmente o povo preto, porque a pobreza tem cor no nosso país. Nós estamos lutando muito para construir uma agenda de direitos para a juventude. Nós temos agora uma geração de precarizados, que são os trabalhadores que não têm nem carteira assinada, nem direito trabalhista, nenhuma folga remunerada por semana, nem o acidente de trabalho é considerado acidente de trabalho. Quando a gente avançar numa reforma trabalhista realmente conectada com os desafios da nova classe trabalhadora, nós não vamos estar fazendo direitos só para a população negra ou só para as mulheres, mas também, na sua grande maioria, de quem está na sua grande maioria com uma bag nas costas, carregando comida 8, 10, 20 horas, sem ter nada para comer, são jovens negros de quebrada. Então nós estamos falando de políticas públicas que vão transformar a vida das pessoas e impactar diretamente nós, que somos a maioria. E eu acho que uma grande estratégia nossa tem que ser aquilombar na política, andar junto, andar em bando, pensar para onde vamos, como vamos, para que a gente possa se fortalecer. E também fortalecer outras lideranças. Acho que lideranças não surgem do nada, lideranças são construídas, lideranças são fortalecidas. Então, que essa quantidade de mulheres, de negros e negras eleitos e eleitas no âmbito estadual, nacional, possam potencializar nas eleições de 2024 outras lideranças nos territórios. Eu quero eleger muita mulher preta vereadora nessa Minas Gerais. Acho que esse próximo governo Lula vai precisar ser um governo de muita mobilização social. Quem acha que a vida vai estar só na burocracia, no gabinete, nos acordinhos de plenário, está muito enganado. Nós vamos precisar de mandatos, pé dentro, pé fora. É um pé na comissão, um pé na manifestação, é um pé na sessão, um pé no barro. Eu quero fortalecer essas iniciativas, a conexão com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais. Nós temos que fazer muita pressão de fora para dentro, nós temos que convencer uma parcela significativa da sociedade, da nossa agenda, dos programas, das políticas, dos projetos de lei que nós vamos colocar para a gente disputar narrativas, corações e mentes para o nosso projeto. Acho que será um grande desafio, mas eu não tenho dúvida, vai ser com o povo, com gente, com muita mobilização e articulação que nós vamos promover as mudanças que o Brasil precisa. Percebam que o mês de novembro não é só o mês dos povos negros, da festa negra, do sorriso negro, é da consciência negra. Que nós queremos despertar consciência racial nesse país. Eles tentaram vender uma ideia de um país mulato, mestiço, marrom bombom, cor de cuia, inventaram uma tal democracia racial para negar os marcadores de raça, ao mesmo tempo que operam com esses marcadores na exclusão, no aprofundamento das desigualdades, na manutenção de privilégios. Esse é um mês muito importante. O Dia Nacional Zumbi dos Palmares é fundamental. Reconhecer os nossos heróis, ter os nossos símbolos valorizados é central para a transformação também do nosso país. E acho que nós vamos precisar avançar numa agenda de direitos do povo negro conectada com o século XXI. Porque nós chegamos na lei de cotas, nós agora vamos passar por uma revisão, e nós não resolvemos o racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade. Nós conseguimos eleger uma quantidade histórica de mulheres negras nessa eleição, tanto no Congresso quanto nas assembleias, mas nós, mulheres negras, somos 28% da sociedade, o maior grupo, o maior contingente populacional, e estamos muito longe de ser isso nos espaços de poder.
Nós precisamos efetivar uma lei fundamental, que é fruto dos governos Lula, que é a Lei 10.639 e a 11.645, que torna obrigatório o ensino da história, cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, de forma transversal, em todos os anos, ciclos e séries. Se não tiver formação continuada de professores, se não tiver livro didático realmente pautando a temática, nós não conseguiremos avançar essa lei que é tão importante para a educação antirracista, porque nós apostamos na educação enquanto chave, motriz, transformadora de consciência, de valores na sociedade. Então, acho que nós precisamos construir essa agenda. Um Fundo Nacional de Reparação pela Escravidão, para manter e financiar políticas de combate ao racismo. Nós precisamos reduzir a letalidade policial. É muito ruim o país ter 3,5 polícia, e a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado. Nós precisamos colocar agora a vigência da lei de cotas por mais 20, 50, 100 anos, porque nós vamos demorar um tempo para superar as mazelas da escravização do nosso povo, mas garantir que o cotista tenha assistência estudantil garantida, o vale transporte, alimentação, uma bolsa moradia, um auxílio material didático. Caso contrário, nós não efetivaremos a permanência desse estudante negro na universidade. Nós vamos precisar fazer políticas públicas, tanto de transferência de renda, quanto de melhoria de vida, qualidade, voltada para o povo negro, fortalecer no campo da cultura as iniciativas negras populares, que são enormes. Eu venho de uma região onde os festejos de congado, folia de reis, capoeira, são fortíssimos, é o nosso patrimônio de Minas Gerais. E com a extinção do Ministério da Cultura, só os ternos de congado, as folias, as guardas, os ternos sabem o que fizeram ao longo desses anos para continuar mantendo viva a história e a tradição de um povo. Nós vamos precisar construir sonhos e apontar um caminho de transformação profunda para promover direitos, fazer reparação histórica e promover a igualdade. Olha, nós temos uma bancada de 10 deputados federais do PT de Minas Gerais. Nós estamos comemorando ter uma mulher negra, a primeira. É luta, é resistência. Nós sabemos que para eu estar aqui hoje, para Macaé, Andréia, Leninha, que são deputadas estaduais, muitas deram as suas vidas, abriram caminhos, possibilitaram ocupar espaços. Mas nós precisamos ser mais. Se nós somos 28% da sociedade, se os negros são mais de 50%, as mulheres são mais de 50%, nós só queremos que os nossos representantes tenham cor, cheiro, origem, identidade do povo brasileiro. Nós não queremos superioridade, supremacia, nada disso. Nós queremos fazer com que a democracia realmente seja efetivada. E na democracia nós precisamos de garantir a representatividade do povo. Não dá só para uma parcela da sociedade estar representada. Nós vamos precisar fazer muita luta para construir novas lideranças. Que, como eu disse, lideranças não surgem do nada. Lideranças são construídas, fortalecidas, e que a gente possa ter no PT, no sindicato, nos movimentos sociais, em todos os lugares, mulheres negras no lugar de protagonista, liderando e representando essa resistência. Eu queria dizer para as mulheres que estão nos ouvindo que a gente pode sim, que esse negócio de perfil, de potencial eleitoral, são coisas que muitas vezes inventam para continuar mantendo hierarquias de privilégio, manutenção de poder. Se a nossa presença incomoda, nós temos que continuar incomodando, porque a nossa luta é ancestral, não começa e nem termina em nós. Nós estamos aqui fazendo parte delas. Então, eu queria fazer um chamado, uma convocatória a todas as mulheres negras lideranças que atuam no bairro, na escola, na associação, no coletivo, coloquem os seus nomes à disposição de construção de projetos coletivos. Coloquem seus corpos, suas vidas na linha de frente
da transformação. Nós precisamos ser cada vez mais multidão. Onde eles querem silêncio, nós somos voz. Onde eles querem medo, nós somos coragem. Nós viemos para ocupar, resistir e transformar. Vamos embora, contem comigo. Saibam que nós temos uma mulher preta, deputada federal, de muita luta, de muita coragem, muita ousadia, que é cada vez mais aquilombar na política. Olá a todos, todas e todes que estão nos acompanhando. Meu nome é Denise Pessoa e eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Sou vereadora aqui atualmente, né, deputada federal eleita, e me elegi ainda em 2008, né, desde 2009 eu assumi um mandato como vereadora, fui a vereadora mais jovem aqui da minha cidade, né, eleita. Depois, em algum momento, também fui a única mulher eleita numa legislatura, depois fui a única do Partido dos Trabalhadores, né, e nessa última eleição, fui a segunda mais votada da cidade, a mulher mais votada, e agora, então, concorri a deputada federal, e também sou a primeira mulher, né, eleita aqui da Serra Gaúcha, e um ambiente que é um ambiente bastante adverso, né, para a esquerda, enquanto, né, posicionamento político, enquanto, né, conjuntura, e bastante desafiador. Então, tenho perpetuado aí nesse espaço, desse parlamento, né, eu sempre fui uma parlamentar de oposição, porque nunca, nesses 4 mandatos eu não tive oportunidade de ser de situação. Agora sim, né, vou ser uma parlamentar de situação, né, e nada melhor do que estrear com o governo Lula, né, que me deixa muito feliz, porque nesses 14 anos, né, eu pude encostar e viver muitos problemas, né, direto, né, com as pessoas, porque o vereador, vereadora, é o político mais próximo da comunidade. Então, a gente encosta no problema, a gente sabe a dificuldade de acessar a política de moradia, a dificuldade de não ter investimento no SUS. E agora, como deputada de situação do governo Lula, que eu sei de que lado está e sei do compromisso, a gente vai poder ajudar a construir essas soluções, né, que eu tanto estive aí nessa imersão, né, durante esses 14 anos. Então, eu sou formada em arquitetura, né, sou arquiteta de formação, também fiz magistério, né, e sou servidora pública concursada aqui do município de Caxias do Sul, então também tenho essa raiz, assim, de defesa do serviço público, né, de entendimento de que o serviço público, a defesa do serviço público, ele não é uma defesa de categoria, mas sim de acesso a direitos universais, né, e isso está no meu DNA. Eu sou filha de professora municipal, né, e de uma liderança comunitária. Meu pai foi presidente de bairro, do movimento comunitário, e minha mãe professora, e eu digo que os pais normalmente levam os filhos nos parques, né, meu pai me levava em manifestação e minha mãe em greve, e assim a gente vai sendo criada na luta, né, entendendo que, tendo essa compreensão do todo, né, de que não basta a gente ter algo, né, para comer, a gente precisa ter, a comunidade precisa ter, as lutas coletivas precisam ser coletivas, né, e a gente está nela. Então, essa coletividade, esse senso de coletividade eu sempre tive dentro de casa. Então, foi assim que eu fui criada, e aí eu acabei ingressando no movimento estudantil, tive participação também na Pastoral de Juventude. No movimento estudantil, fui vice-presidente do DCE, da Universidade de Caxias do Sul, da UFS, fui presidente do Diretório Acadêmico de Arquitetura, também da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura, fui dirigente, tive a oportunidade de trabalhar em várias partes aí do Brasil, né, organizando escritórios modelos de arquitetura, e depois acabei já, né, ingressando então na política enquanto parlamentar. E no parlamento sempre tive a defesa, né, da comissão, sempre estive na Comissão de Direitos Humanos, a defesa, né, dos direitos humanos, a questão da habitação, também para mim, o direito à cidade, e quando a gente não planeja uma cidade, uma cidade que a gente deixa ser planejado pelos interesses econômicos, ele reproduz e reforça a desigualdade social. Então, muitas vezes é um debate que acaba sendo subjetivo, mas eu, pela minha formação, né, e pelo trabalho que a gente atua na questão dos direitos humanos, a gente entende que a cidade, sim, pensar a cidade, organizar a cidade é uma forma de reduzir, né, essas desigualdades. Então, um pouco do nosso trabalho, né, claro, a defesa dos direitos humanos, defesa da educação, do SUS, né, sempre esteve aí no nosso norte enquanto atuação. O próximo mandato, esse mandato de deputada federal,
a gente busca trabalhar esses temas que a gente já vem trabalhando, né? A defesa do serviço público, que a gente ainda tem aí uma reforma administrativa em debate nacional, a gente pretende, né, trabalhar nela e defender o fortalecimento do serviço público. A gente pretende trabalhar a retomada do Minha Casa Minha Vida, fortalecer esse programa de acesso à moradia, que é moradia, habitação de interesse social, né? Porque nesse último período teve essa troca do programa pela Casa Verde e Amarela, que não atendia a população que mais precisa, né? Então, a gente precisa retomar políticas habitacionais também, incentivando as cooperativas habitacionais. Então, são vários aspectos que a gente pode estar trabalhando. É claro que no parlamento a gente trabalha mais no apoio ao governo Lula para solucionar esses problemas, né? Mas eu já pedi para estar na Comissão de Desenvolvimento Urbano, né, para tratar essa questão da moradia, da habitação, dos grandes centros urbanos, das cidades, né? E a questão do transporte público, né? A gente pensa hoje que o transporte coletivo, o quanto é um problema hoje na vida do trabalhador, da trabalhadora, né? Ele praticamente sem subsídio, ele acaba sendo uma conta que só quem usa paga, né? E é um transporte caro, ineficiente, né? Não, porque para fechar a conta, cada vez mais se reduz horário, se reduz itinerário, se reduz qualidade, se tira operadores, trabalhadores dentro para enxugar, acaba não sendo bom para os trabalhadores e as pessoas não perdem horas, né, de sua vida que poderiam estar com seus filhos, que poderiam ter saúde mental para, sei lá, para fazer qualquer coisa melhor na vida do que ficar no ônibus, no transporte coletivo. Então, isso é um tema que atinge o Brasil inteiro. E a gente precisa pensar formas de melhorar a qualidade. Qual é a forma? Subsídio, mas subsídio não dá para ser tudo na conta dos municípios, né? Então, os municípios não têm como segurar essa conta. Então, a gente precisa pensar a nível federal algo que realmente solucione, porque o direito ao transporte público, ele é um direito constitucional. Ele tem que ser garantido a todas as pessoas. Assim como o direito à saúde, via SUS, assim como o direito à educação, mas o transporte também. Então, a gente não pode deixar assim, sabe? Tem transporte, quem tem, quem não tem, não dá para deixar assim. A gente precisa olhar para isso, né, e investir. Todas as pessoas precisam pagar pelo transporte, todas, mesmo quem não usa, né? Não é só o trabalhador e a trabalhadora que vai pagar essa conta. Então, ainda tem um debate de concepção para entender, né? De que hoje quem paga é o trabalhador e a trabalhadora, no geral. Claro que alguns municípios têm, né, alguns aportes para diminuir esse impacto, mas não é uma regra nacional, né? Hoje é o trabalhador e a trabalhadora. Quem usa, paga, né? E paga caro, né? Então não dá, né? A questão, o recorte de gênero, de raça, dentro das políticas públicas, eles precisam devem ocorrer de forma transversal, e esse olhar a gente tem, por ser, né? Então, a gente precisa fazer esse recorte, seja na questão do SUS, que também a maior parte dos usuários do SUS é a população negra, né? E muitas são as mulheres negras, então a gente precisa considerar que quando a gente investe, né, no SUS, a gente está atendendo as mulheres negras. A questão habitacional, né, a gente tinha lá o Minha Casa Minha Vida, que priorizava, inclusive, ficava em nome da mulher, né, a moradia. Isso garante com que a gente tenha um Brasil hoje, várias mulheres chefes de família, né, ou que mulheres que ainda sofrem violência doméstica, e que, sim, a gente também precisa atacar esse problema, porque a questão da violência doméstica faz com que, e se ela não tem uma moradia no nome dela, ela se submete a continuar porque não tem como sair de casa, né? Então, esses debates sobre a questão do acesso à moradia, seja na questão de gênero ou de raça, precisa ser olhado. Eu moro, né, em Caxias do Sul, uma cidade que, teoricamente, né, dizem que é a Europa do Rio Grande do Sul, né, a região da Serra, né? Então, teoricamente, por quê? Porque a população negra ela é invisibilizada. Durante o dia, ela está no chão da fábrica ou, né, nas casas, nas mulheres como doméstica, né? Então, elas não se enxerga a população negra, né? E nos finais de semana, os horários de lazer, elas estão na periferia, estão distantes, longe do serviço. Quem mais precisa de serviço público está mais longe do atendimento do serviço público. Então, a gente precisa entender isso na hora de pensar
as políticas públicas e um planejamento de cidade que cada vez mais aproxime os serviços, né, e os equipamentos públicos de quem mais precisa, porque afinal todos nós pagamos impostos, né? E aí não é justo que quem mais precisa fique cada vez mais longe e tenha um custo de vida muito maior para chegar. E muitas vezes não tem saneamento, né? Não tem o atendimento básico, uma iluminação na rua, que também não é só uma lâmpada, mas é uma condição de segurança, né, para as mulheres que andam nas ruas. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Então, esse recorte de pensar moradia, por isso que eu acho que é tão necessário a gente retomar o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades precisa ser retomado. Além disso, a gente precisa voltar a incentivar, valorizar a educação, né, e retomar o Ministério da Cultura. Nesse último período, a gente teve um apagão de pensamento crítico, seja pela cultura ou seja pela educação. A educação foi extremamente atacada. Nós tivemos ataque a Paulo Freire, a história de escola sem partido, né, que os professores ficaram todos com medo, não podiam nem falar nada, né, se falar qualquer coisa, né, falar alguma coisa sobre a história dos negros e negras já pode ser, né, considerado ideológico, não sei o quê, sabe, tudo virou de esquerda, qualquer um que defenda um pouco mais de democracia virou comunista, né, então os professores ficaram uma saia muito justa, além de nós, né, termos passado por anos de pandemia, também afastou os estudantes da escola, e não tem cultura, né? Investimento na cultura. Esse apagão da cultura, ele é proposital, porque a cultura, além de ser um setor econômico importante, né, ele é também um espaço de construção do pensamento crítico, que sem esse incentivo, as pessoas acabam não conseguindo desenvolver, né, a sua opinião de uma forma mais adequada, tanto que a gente vê hoje, né, tantas pessoas acreditando em fake news, né, porque ficaram talvez só recebendo informações via WhatsApp, e às vezes a gente tenta debater algo mais profundo e a gente vê que fica na superficialidade ou numas notícias que são extremamente... porque esse último período a gente teve um presidente que propagava fake news, né? Então o exemplo vem lá de cima, né? Propagava fake news, propagava ódio, né, contra as mulheres, ódio contra, né, a intolerância como um todo, e isso acaba legitimando e autorizando cada vez mais violência, que é o que a gente vê hoje ainda no Brasil, né? Olá, mulheres. Eu sou Macaé Evaristo. Atualmente sou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Belo Horizonte. E a nossa conversa aqui é um pouco sobre esse processo, né? Processo de chegar ao parlamento. Eu sou professora de formação, sou assistente social e boa parte da minha vida eu dediquei à construção de políticas educacionais, à luta pelo direito à educação, e só mais recentemente é que eu me propus a essa construção para o parlamento. Primeiro porque a gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, felizmente estamos saindo dele, né? Mas de ataques reiterados à democracia, e quando ataca a democracia, a gente sabe que a educação ela é sempre a mais atacada nesses momentos, a mais fragilizada. Então, foi por isso que eu resolvi, como professora, buscar ocupar um lugar no parlamento, né? E, inicialmente, fui eleita vereadora, e ser vereadora é muito interessante. Primeiro, porque é preciso a gente pensar esse lugar, né, do parlamento municipal, que é um lugar da gente pensar proposições legislativas, mas tem um outro aspecto que, às vezes, não é muito lembrado, que é o da fiscalização, do acompanhamento das políticas públicas e de ser uma voz das comunidades. Então, Belo Horizonte, que é uma capital, uma cidade que guarda muitas diferenças, guarda muitas desigualdades, é muito importante a gente ter esse olhar atento para as comunidades e construir um mandato, no meu caso, participativo, de encontro com as comunidades, de organização das mulheres, da juventude. Para mim é muito importante a pauta do combate ao racismo. Então, esse debate na cidade, por exemplo, pensar a empregabilidade, a violência que sofrem os jovens negros e como que a gente pode produzir políticas públicas para superar esses desafios é muito importante. Então, é uma experiência riquíssima viver o parlamento municipal, se defrontar cotidianamente com as questões e os problemas da cidade.
de luta por creche, a luta por uma agenda cultural das periferias. Nós vivemos uma pandemia, né? 2 anos de várias instituições fechadas, crianças, adolescentes sem escola, preocupação com a vacina. Então, o município ele é essa efervescência, né? E é efetivamente onde a política acontece. Bom, eu acho que eu estou agora, né, vou iniciar um mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É um outro horizonte, mas que guarda muito diálogos. Eu brinco que eu sou municipalista, né? Então, eu penso o Estado, eu penso a federação, primeiro com o necessário respeito que a gente precisa ter às instituições e a esses espaços. Eu estou entrando na Assembleia Legislativa num outro momento, né? No momento que nós estamos superando esse desastroso governo do Bolsonaro. E no caso da educação, os entes federados, no caso os municípios e o Estado, foram completamente destratados no governo Bolsonaro. Você imagina que para conseguir uma creche pública ou para ter acesso a um ônibus do caminho da escola, que é um programa criado pelo presidente Lula para as escolas do campo, os municípios ficavam à mercê dos deputados estaduais e federais precisando de uma emenda parlamentar. Então, eu acho que essa é uma questão importante que o parlamentar e que nós precisamos construir no parlamento. A gente precisa que o governo funcione, produza políticas públicas e que essa distribuição de recursos ela tenha regras claras, ela não dependa do apadrinhamento de A ou B, mesmo porque tanto os governos estaduais quanto o governo federal precisam ter essa visão de conjunto. Muitas vezes o parlamentar, claro, ele precisa, ele quer atender as suas bases, mas em nome disso, muitas vezes o município que tem mais dificuldade, ele fica completamente descoberto. Então, eu quero atuar muito nesse sentido, da construção das políticas educacionais, da fiscalização do orçamento público e na defesa para que se tenha regras claras no relacionamento do Estado com os municípios, com foco efetivamente nas necessidades concretas, cotidianas da vida das pessoas. Então, assim, é um exercício, eu falo que a vereança ela é um exercício, e no caso, a Assembleia Legislativa, né, ela amplia esse olhar. Minas Gerais é um estado muito diverso, múltiplo, é um estado gigantesco. Minas Gerais eu falo, é uma síntese do Brasil e tem 10% da população nacional. Então, olhar bem para Minas Gerais é também um pouco contribuir com um olhar mais perspicaz, mais sutil para as desigualdades e para os problemas brasileiros. Bom, democratizar o mandato eu acho que é uma urgência. E o mandato de uma mulher negra, né, especialmente porque nós somos muito poucas no parlamento. Esse ano, felizmente, eu vou dizer, o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, nós elegemos 3 mulheres negras para a Assembleia Legislativa e elegemos uma mulher negra para a Câmara Federal. Então, sucesso, né? A gente precisa crescer muito mais, mas eu acho que assim, é a primeira vez que a gente chega com, além de crescer a bancada, crescer a presença negra e criar essa pluralidade. Então, primeiro, eu acho que a gente precisa criar espaços de participação no mandato. Tem experiência. Na Câmara de Vereadores, a gente fazia a Câmara itinerante, o mandato itinerante presente nas comunidades. Eu acho que no Estado isso amplia, porque Minas Gerais são 853 municípios. Felizmente, a gente tem hoje as ferramentas tecnológicas, isso nos propicia criar essa proximidade, dialogar com as pessoas em diferentes regiões do Estado, sem muita dificuldade. Então, alguns impedimentos que a gente tinha, né, pelas longas distâncias, eu brinco que para qualquer região de Minas Gerais, a gente viaja 750 quilômetros da capital, né, para ir, por exemplo, a São João das Missões, e a gente viaja, está no norte, e a gente viaja quase essa mesma distância para chegar em São Sebastião do Paraíso, ou para chegar em Uberlândia, que está no Triângulo. Então, é um estado continental, muito grande, né? Então, as ferramentas tecnológicas, elas nos aproximam. Eu acho que a gente precisa também dar o exemplo, né?
trazer quadros, trazer pessoas negras para o mandato, porque nós não temos uma história e uma presença nesses espaços, inclusive de quadros técnicos, de quadros de assessoria. Então, fortalecer a presença de mulheres nos quadros de assessoria, nos quadros, né, do mandato, ou seja, o mandato ele não é só a expressão da candidata, ele é uma construção coletiva, vários grupos, várias áreas, vários setores trabalharam na construção desse mandato. No meu caso, não é só educação prioritariamente, mas não é só educação, né? Porque quando eu falo de educação, não estou falando somente de educação escolar, estou falando de uma concepção de educação popular, isso implica diálogo com outros setores, com o setor cultural, com as áreas que discutem a questão do patrimônio. No caso meu, especialmente, né, eu dialogo muito com as culturas, os produtores populares de cultura, as guardas de congado, de reinado, importantes em Minas Gerais, os grupos de capoeira, né? Nós temos as benzedeiras, as raizeiras, é uma imensidão. E eu estou dizendo de mulheres, né? Tem uma outra questão que eu acho que é muito importante. Muitas vezes as pessoas pensam assim, você é uma mulher negra, vai fazer só uma pauta, né, bem setorizada. Muitas vezes querem nos imputar essa ideia de que os debates que nós fazemos não são para o conjunto da população. E eu gosto muito de reafirmar isso, né? O mandato de uma mulher negra está preocupado com a dignidade humana, principalmente. Nós queremos superar o racismo. E queremos políticas que valorizem a vida. Isso é uma política para toda a população. Então, quando a gente discute relações de trabalho, melhoria nas condições de trabalho, a gente está fazendo isso para o conjunto da população. Direito à educação, a gente quer as crianças na creche, na pré-escola, nós queremos que nossos filhos cheguem à universidade, a gente quer uma política forte de ampliação para a educação integral, isso é fundamental para as infâncias, para as adolescentes, mas é fundamental para as mulheres, para que a gente possa trabalhar e ter sossego, ter tranquilidade, né? Eu fui mãe solo, né? Hoje se diz isso, não se dizia antes, mas assim, separei muito jovem ainda, né? Com filhas pequenas, e eu sei o que é isso. Mesmo quando você tem um companheiro que é parceiro, tem uma carga que pesa muito sobre as mulheres. Quer dizer, se você consegue e tem uma política boa de saúde, o Sistema Único de Saúde funcionando lá na sua comunidade, uma boa escola, uma agenda que incorpore na educação acesso à cultura, isso é muito importante para a formação dos nossos filhos, e isso é muito importante também para que a gente possa construir a nossa independência financeira, dar boas condições para a nossa família. Então, eu falo assim, a nossa pauta, né, ela é uma pauta inclusiva, porque ela afeta o conjunto, a maioria da população brasileira. Então, é esse trabalho, né? Quando eu vou olhar para o estado de Minas Gerais, eu fico pensando, bom, eu preciso dialogar com o norte de Minas, com as suas potencialidades, né? Mas também com os desafios que estão colocados, como, por exemplo, municípios que ainda convivem com percentuais altíssimos de analfabetismo entre as pessoas adultas, né? Então, a gente precisa olhar para essa diversidade. Primeiro que eu preciso dizer, né, gente, a política, ela nos faz, eu acho que cada vez mais conhecer, ter sensibilidade para essas diferenças e para a pluralidade que é o nosso país. E o nosso exercício é produzir políticas públicas que tenham essa característica, né, que, ao mesmo tempo, ela é ampla o suficiente para incorporar o conjunto da população, né, mas também guarda especificidades para dar conta dessas diferenças. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, Dia de Zumbi dos Palmares. Para nós, educadores, é importante, marca a inclusão também da história e cultura afro-brasileira nos currículos, né? É uma reafirmação da Lei 10.639, de 2003. E eu tenho muito orgulho, primeiro, de dizer que foi no governo do PT, no governo do nosso partido, que, primeiro, nós reconhecemos o povo negro brasileiro e a necessidade de incluir a nossa memória
a nossa história, a nossa cultura nos currículos escolares. E também foi o nosso governo que criou o Dia da Consciência Negra, que muitas vezes é pouco entendido. As pessoas acham que um dia de consciência negra é um dia para a população negra, né? É um dia para a população negra tomar essa consciência. Mas o Dia da Consciência Negra é um dia para a população brasileira pensar, refletir e marcar o que foi a história desse nosso país. Primeiro, uma história de muita luta, né? Um país que se estruturou 300 anos sobre a escravização de um povo. E isso tem efeitos. E pós-abolição, o que nós vivemos, né, foi uma república que se instituiu preterindo essa população. Vamos lembrar que a primeira Constituição da República não garantia direito à educação, direito à terra, os direitos fundamentais da população negra, nem as infâncias negras. As infâncias negras, né, que durante boa parte do século XX, elas nem tiveram esse estatuto de infância. Então, quando a gente está chamando a atenção do 20 de novembro, né, nós estamos chamando a atenção para as relações raciais no Brasil, para entender que a forma como elas foram estruturadas, elas produziram desigualdade. Elas produziram, por parte da população branca, um olhar enviesado, porque produziram um olhar de superioridade em relação à pessoa negra. E acho que nós estamos num tempo que isso está bastante escancarado, né? Porque, felizmente, nós estamos saindo de um governo que incentivou essas práticas segregatórias, práticas discriminatórias. Então, nunca foi tão importante, né? Nunca foi tão importante esse debate de uma consciência negra. A consciência negra é uma consciência que todos, né, que todos precisam se haver com ela, porque cada um vai falar de um lugar, né, de um lugar diferente. É preciso que a população branca brasileira construa uma consciência negra para ter uma ação e um compromisso antirracista. Não é possível a defesa da democracia, compreendermos uma sociedade democrática, quando os setores se consideram superiores e reproduzem privilégios com base na cor da pele. Então, é importantíssimo isso. É um debate ético da sociedade brasileira que a gente precisa encarar. Precisamos cada vez mais falar sobre consciência negra, porque 300 anos de escravização, né, não se apaga de um dia para o outro. Né? É preciso tempo, é preciso produzir uma mudança cultural. E, infelizmente, né, nós tivemos um governo, que nós estamos saindo dele, que atualizou uma série de preconceitos, né, que estavam presentes na sociedade brasileira, que foram construídos lá no final do século XIX. Né? Mas nós estamos aí, estamos firmes, seguimos na luta. Salve Zumbi, salve Dandara, salve a população negra brasileira, salve o Brasil, porque nós vamos fazer diferença. Eu acredito, né? Eu acredito que o Brasil é um país plural e cada vez mais a gente precisa saber disso e dialogar com o nosso Brasil, né? Com os nossos Brasis. Compartilhe essas aulas e não perca os programas inéditos. É de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.